Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Homeoplace. Vamos hoje, sem mais delongas, retomar os nossos estudos, tendo em vista que tanto o estudo quanto a pesquisa não podem parar. Todos os dias há mais avanços científicos envolvendo saúde e demais assuntos correlatos sendo registrados. Todos os dias há mais avanços no sentido de descobrirmos um pouco mais acerca do funcionamento da homeopatia, razão pela qual não devemos parar. Então me acompanhe agora, dando continuidade ao estudo do Organon, com os parágrafos 13 e 14. Parágrafo 13, pessoal, nos diz o seguinte: portanto, a concepção alopática de doença, entre parênteses, isso aqui é muito importante, não cirúrgica, como sendo algo independente do todo vivente, escondido no interior do homem, por mais sutil que seja, é absurda. Só um cérebro materialista poderia imaginar isto. É este pensamento que há milhares de anos vem dando esse impulso pernicioso à arte, não curativa, transformando-a numa prática verdadeiramente prejudicial. Pessoal, eu vou dividir o estudo desse parágrafo em duas partes. Nessa primeira parte, eu vou me ater especialmente a essa observação entre parênteses aqui no parágrafo 13. Quando Hahnemann nos diz aqui, portanto, a concepção alopática de doença, entre parênteses, não cirúrgica, como sendo algo independente do todo vivente, escondido no interior do homem, por mais sutil que seja, é absurda. Quando Hahnemann faz essa observação aqui, entre parênteses, não cirúrgica, Hahnemann está abrindo uma exceção a essa categoria de adoecimentos. Ou seja, nos casos em que a cirurgia for cabível, nos casos em que ela realmente for considerada necessária, é interessante que o paciente se submeta a esse procedimento para que ele saia, pelo menos, da zona de perigo. Acredito que seja pertinente também, pessoal, falar a respeito dos radicalismos. A alopatia, ela também tem o seu lugar. Por mais que muitos terapeutas alternativos, naturalistas, tenham dificuldades de reconhecer que sim, a alopatia merece ter o seu lugar considerado. Hoje em dia, por exemplo, se você quebra a perna, se você tem que fazer uma cirurgia ali de remoção de um tumor, uma cirurgia de remoção de um tumor emergencialmente, caso contrário você vai morrer. Você tem que retirar a vesícula urgentemente. São casos em que, estamos paliando, não estamos resolvendo o problema na sua causa, mas venhamos e convenhamos que se esses procedimentos não forem feitos em tempo, pode ser que o paciente colha um certo nível de desconforto insuportável, ameaçando, em algumas circunstâncias, sua própria vida. Então eu insisto aqui no equilíbrio, precisamos equilibrar visões, equilibrar perspectivas, porque se apedrejarmos a alopatia, estaremos tendo perdas aqui e não ganhos. A alopatia, ela tem sim o seu lugar. Sinto, no meio das terapias tradicionais, uma espécie de demonização da alopatia, como se ela não fosse capaz também de nos conceder a sua contribuição e os seus benefícios. O que é muito comum hoje em dia é um gigantismo da alopatia. Gigantismo no sentido da alopatia, ela está detendo ainda o monopólio da cura, ou pelo menos da promessa da cura. Então as pessoas ainda depositam, muitas vezes cegamente, a confiança, a convicção da cura exclusivamente na alopatia, estritamente na alopatia. Então devemos sim combater esse monopólio. Hoje em dia percebe-se claramente uma deificação da figura do médico. Mas embora o médico convencional, o médico alopata, ele não seja de fato um deus, ele pode sim ajudar e prestar enorme assistência aos doentes. Temos aí diversos exemplos de médicos que inclusive já humanizaram suas práticas, seus conhecimentos. Por exemplo, o Dr. Lai Ribeiro tem inclusive um canal no YouTube, o próprio Dr. Dayan Siebra. São médicos que inclusive
pararam de atender, eles não atendem mais. E, no entanto, decidiram dedicar agora suas vidas a repassar um conhecimento no sentido de conscientizar as pessoas acerca de seus hábitos. São médicos que, inclusive, trabalham no sentido de desencorajar o uso de medicamentos. São profissionais que estão conscientizando as pessoas de que é possível adquirir saúde, manter saúde, preservar sua saúde apenas corrigindo hábitos, apenas com mudanças de hábitos. Então, esse parênteses desse parágrafo está nos chamando a atenção para situações em que a alopatia ela é cabível, ela é necessária, um procedimento cirúrgico é necessário. Em tudo nessa vida, pessoal, em tudo nessa existência, precisamos sempre optar pelo equilíbrio, pelo caminho do meio, porque é ali que está a maior parte das respostas. Quando optamos por extremismos, deixamos de aproveitar muito dos benefícios que outra vertente poderia oferecer. Então, ao invés de perseguirmos essa divergência o tempo todo, deveríamos estar focados agora no contrário, numa convergência de conhecimentos. Então, o que devemos combater aqui, na verdade, é o monopólio que a alopatia, a terapia convencional, estabeleceu quando se trata de saúde, como se apenas a alopatia tivesse todas as respostas quando o assunto são doenças. É contra esse tipo de extremismo que devemos nos posicionar. Mas a alopatia pode nos trazer muitos benefícios, com toda certeza, e isso está sendo reforçado aqui agora no próprio Organon. Segunda parte do parágrafo, pessoal. Já a segunda parte, a primeira já dá início a essa abordagem, mas a segunda parte ela vai tratar mais insistentemente do materialismo alopático, inclusive é o título desse parágrafo, materialismo alopático. O que significa isso? Significa que eu estou adotando uma visão materialista da doença. Cuidado que até mesmo terapeutas naturais, terapeutas alternativos, muitas vezes ainda podem estar contaminados com uma visão materialista. Quando a gente menos espera, a gente percebe que a gente está caindo de novo nessa mesma perspectiva do materialismo. Mas vamos conceitualizar agora o materialismo alopático. Materialismo alopático é, por exemplo, o seguinte: o paciente está com câncer, e eu vou remover o tumor daquela pessoa, o tumor maligno, e pronto, após a remoção desse tumor, eu considero que a pessoa está curada. A pessoa tem uma infecção ali no apêndice. Eu considero que o quadro está sanado quando eu removo o apêndice. Vamos aqui a transtornos mais light. Eu tenho muco no nariz, meu nariz está escorrendo. Taca o Nelsoro no nariz. Isso também é tratar o adoecimento de forma materialista, porque na verdade não é o muco o problema. O muco, o tumor, o apêndice inflamado são consequências. Letícia, mas se a pessoa se submete à quimioterapia e ela remove o tumor maligno, pronto, não tem câncer ali mais, a pessoa está realmente curada. Do ponto de vista clínico, sim. Mas como foi perseguida a consequência do problema, a causa ainda está ali latente. Então é muito provável que essa pessoa ela tenha reincidivas, ou seja, ela tenha um novo tumor, ou ela tenha um novo tipo de adoecimento. Eu já falei isso em várias ocasiões, pessoal, no canal, mas vou reforçar porque eu acredito que vale a pena reforçar isso aqui. A doença, todos esses desconfortos que você sente no seu corpo, a sua artrose, a sua dor de cabeça, a dor na garganta, o cálculo renal, tudo isso são mecanismos de expulsão de toxinas que o seu corpo está manejando. Então o muco ali é uma forma do seu corpo isolar aquelas toxinas e buscar a expulsão daquilo ali para fora do seu corpo. Então, na verdade, esse não é o problema. Nada desses sintomas que eu citei aqui é o problema. Isso é uma mobilização da sua economia orgânica para jogar o que não presta para fora. Em suma, se trata basicamente disso. Mas nós buscamos paliar, muitas vezes medicar, sanar
os problemas relacionados à reação do nosso organismo, mas é a reação do nosso corpo que está buscando nos beneficiar, na verdade. Miomas, pessoal, tumores, sejam malignos, sejam benignos, são estruturas de isolamento de uma toxina. Imagine como se fosse uma lixeirinha. Você se submete a um procedimento cirúrgico, remove essa lixeirinha, ficou sem a lixeira. Então vocês têm que pensar bem que a partir de agora o organismo vai buscar outras lixeiras, ou pior, vai jogar o lixo em qualquer lugar. Pessoal, o Kent, ele tem um livro que sugiro veementemente que vocês leiam, que se chama Leituras sobre a Filosofia da Homeopatia. E sobre o parágrafo 13, Kent diz o seguinte: o reino do pensamento, vamos mudar o termo pensamento aqui para universo sutil. O reino do universo sutil é o reino da causa. E o reino da matéria é o reino do resultado, ou seja, da consequência. Ou seja, pessoal, qual que é o resumo disso aqui que Kent acabou de falar para a gente? Causas são invisíveis, os resultados são visíveis. O que são os resultados? É tudo isso que você está experimentando no seu organismo. Mas lembrem-se, todas as reações desagradáveis que o seu organismo experimenta neste momento, inclusive até mesmo a nível psicológico, tem uma raiz. E essa raiz ela não é palpável. Quando Hahnemann, pessoal, ele escreveu o parágrafo 11, ele deu alguns exemplos de forças sutis operando na matéria. E, por incrível que pareça, são forças que já foram reconhecidas cientificamente. Ninguém as refuta exatamente por elas serem muito perceptíveis. No caso do ser humano, existe uma certa resistência para conseguir interiorizar esse raciocínio. Hahnemann deu o exemplo do ímã. O ímã e o metal. Não há matéria passando por eles. Há sim a formação de um campo. Mas o campo é uma força impalpável. Mas nem por isso eu nego a capacidade de atração entre ambos. Dá o exemplo também do efeito que a Lua exerce sobre as nossas marés. Inclusive, vamos trabalhar aqui esse conceito da maré e da Lua, fornecido por Hahnemann no parágrafo 11. Os alopatas, quando percebessem que o nível de água do mar subiu, o que eles fariam? Eles buscariam retirar ali o excesso de água com tanto de baldinho. Agora, o que o alopata, ou terapeuta naturalista, ele faz? Como ele procede? O homeopata iria até a causa do problema. Ou seja, a estratégia, nesse caso, seria: gente do céu, vão lançar um míssil nessa lua, porque é ela o problema, porque ela é realmente a causa. Mas como a lua exerce esse impacto sobre as marés, passa algum tipo de matéria da lua para os oceanos? Não. Letícia, traga mais exemplos para que eu realmente tenha certeza, tenha convicção de que a nossa medicina alopática ela é de fato materialista, ou seja, ela lida com as consequências do problema e não com suas causas. Vamos utilizar, pessoal, inclusive um exemplo que eu dei mais no início do vídeo, da retirada do apêndice. A pessoa tem ali uma apendicite, ela precisa urgentemente remover o apêndice, que inclusive algumas pessoas consideram como um órgão vestigial que não tem função nenhuma, como se o nosso organismo, na sua infinita sabedoria e engenhosidade, tivesse alguma coisa sem função, mas enfim. A pessoa vai lá e remove o apêndice. Hoje nós já sabemos que no apêndice se localizam muitas bactérias e de forma exclusiva, ou seja, elas não vão habitar outras porções dos intestinos a não ser ali, na região do apêndice. E essas bactérias, alguns consideram como bactérias de elite, ou seja, algumas tarefas que elas vão desempenhar ali no trato intestinal, que só elas vão desempenhar e com maestria. A pessoa vai lá e remove o seu apêndice, ou seja, ela estará a partir de agora desprovida daquelas bactérias de elite, ou seja, ela sofrerá as sequelas de estar sem aquelas bactérias. Ou seja, pessoal, não resolveu o problema. O que é resolver um problema? É você não ter mais aquele problema e não ter mais o problema e gerar um novo problema.
Isso não é curar, isso não é resolver a queixa do paciente. Você o tornou muito mais vulnerável a infecções em geral, tendo em vista que aquelas bactérias que estavam ali, um dos grandes papéis que elas desempenham é no sentido de auxiliar na síntese de imunoglobulinas, que são basicamente precursoras de várias células e estruturas que farão parte do nosso sistema imune. Retirá-la das amígdalas é algo extremamente comum hoje em dia. Muitas vezes, pessoal, uma prática que é possível evitar. Não havia necessidade de se remover as amígdalas. Hoje já se sabe que a remoção das amígdalas ela torna o sujeito 3 vezes mais vulnerável a infecções respiratórias. Ou seja, ok, resolvi aquele desconforto, mas gerei outro, ou seja, continuo não resolvendo o problema. Cirurgia bariátrica é outra que vale a pena a gente comentar, que se tornou, de certa forma, um modismo, uma medida emergencial para quem não consegue perder peso de jeito nenhum e tem vínculo muito forte com a comida. Pessoal, pesquisem e cheguem às suas conclusões, mas principalmente se vocês conhecem alguém que já passou por essa cirurgia, sejam bem francos, essa pessoa aparenta estar feliz? Essa pessoa aparenta estar bem consigo mesma? Essa pessoa aparenta satisfação pessoal? Olhem com olhar criterioso, observem atentamente essas pessoas que já se submeteram à cirurgia bariátrica. E tanto não resolve, pessoal, que há altíssima probabilidade dessas pessoas engordarem novamente, ou seja, a causa não foi tratada mais uma vez. Lembrar aqui, pessoal, que uma mentalidade materialista ignora por completo o âmbito psicológico do indivíduo, ou seja, considera a pessoa saudável, muitas vezes, mesmo que ela esteja com quadro de depressão, mesmo que ela esteja com alto nível de frustração pessoal, alto nível de agressividade. Para o materialista, basta que a pessoa ela não tenha qualquer queixa na entidade clínica, no corpo dela. Se ela não tiver qualquer queixa aqui, então está tudo jóia. É por isso que se considera a cirurgia bariátrica eficaz, porque qual que é o objetivo dessa cirurgia no fim das contas? É fazer com que o indivíduo emagreça. Ok, o indivíduo emagreceu, realmente as pessoas que se submetem à cirurgia bariátrica, elas emagrecem muito rápido. Mas e aí? Elas não ficam bem depois. Psicologicamente se percebe que elas estão marcadas por uma certa carência. A carência é muito visível nesses indivíduos. Então você consideraria-os bem? A gente tem um livro fantástico sobre cura do Alzheimer, que é o Alzheimer's Disease, de autoria de Mary Newport, que é inclusive uma médica. E ela faz uma correlação entre um passado de herpes com o quadro de demência, com o quadro de Alzheimer. Então, ela verificou que, na verdade, no caso desses indivíduos acometidos por Alzheimer, havia um deslocamento de sintomas, ou seja, uma herpes não curada, não tratável, se transformou numa degeneração dos tecidos neurais. Ah, Letícia, mas herpes pode ter sido um adoecimento isolado e o Alzheimer foi outro adoecimento que não tinha correlação nenhuma. Eu tinha essa dúvida também, só que no mesmo livro, a doutora Mary, ela expõe registros de autópsias que realmente denunciavam que o vírus da herpes estava alojado agora no cérebro. Se eu tivesse tratado aquele quadro de herpes devidamente, levando em consideração toda a psicologia do indivíduo, como ele estava emocional, mentalmente, todo o seu passado, todo o seu registro pregresso de adoecimentos, da sua linhagem familiar e assim por diante, com certeza a possibilidade do Alzheimer teria sido afastada. Mais um livro para confirmar tudo isso que a gente está conversando aqui sobre a ineficácia da visão materialista. Hysterectomy Hoax, de autoria de Stanley West. Histerectomia, pessoal, também é mais uma prática que se tornou totalmente disseminada hoje em dia, porque inclusive tem ginecologistas que dizem que o útero, depois de certa idade, se a mulher não tem interesse em ter filhos, é um incômodo. Útero, retira isso aí que daqui para frente é só problema, minha querida. Dizem muito para as pacientes do sexo feminino, especialmente se elas já estiverem ali na época menopausa ou pré-menopausa. Esse livro denuncia práticas de histerectomia sem qualquer necessidade. E o caso mais grave, pessoal, citado no livro, foi de uma moça que ela tinha 16 anos,
O médico removeu o útero dela e quando o autor ele foi pesquisar sobre o porquê dela ter submetido àquela cirurgia, foi pesquisar ali os registros médicos, ele descobriu que a menina não tinha nada no útero, nem nos ovários. O útero estava perfeito, os ovários perfeitos. Ele dá a entender que ele suspeitou que o médico ele estivesse em busca de algum tipo de treinamento, o que é extremamente cruel. Ou seja, provavelmente ele fez uma experiência com o ser humano. Tem mulheres que dizem que não, minha vida melhorou muito porque eu nunca mais menstruei, nunca mais sofri por causa dos miomas que eu tinha, parei de ficar preocupada se tinha algum cisto, tinha alguma coisa errada ali, enfim, tô ótima. Mas se você for observar bem, pessoal, psicologicamente, essa mulher não está bem. Essa mulher começa a desenvolver um quadro silencioso, mas progressivo de depressão. A sexualidade já não será mais a mesma, mesmo que os ovários sejam mantidos. Então, como a medicina tradicional, ela negligencia quase por completo o âmbito psicológico, é natural que eles considerem que os seus métodos são realmente eficazes e que curam seus pacientes. Diabetes é um exemplo extremamente evidente. Pessoal, pensem bem, se eu precisar tomar um remédio para o resto da minha vida, eu estou curado? Sejamos bem francos, se eu preciso de insulina para o resto da vida, isso é estar curado de diabetes? Tudo bem, pessoal, se a alopatia ela tivesse adotado, por exemplo, a injeção de insulina no diabético como uma medida temporária. Mas no caso, a medicina alopática ela já assumiu que o diabetes ele não tem cura. E pronto, paramos aí. Nos situamos apenas nesse ponto. Condenamos o indivíduo a tomar insulina para o resto da vida. Ou seja, pessoal, existe um fator nuclear, um fator essencial que está sendo negligenciado nos tratamentos convencionais. E para que consigamos acessar esse âmbito, essa provável fonte dos adoecimentos, precisamos de uma abordagem de tratamento personalizada, precisamos entender o doente, o indivíduo, levar em consideração principalmente as suas queixas de caráter psicológico, de alta hierarquia, como denominamos. Hoje em dia, pessoal, nós consideramos adoecer como uma espécie de evento previsível. Hoje em dia é muito admissível adoecer. As pessoas se conformam com desconfortos absurdos, como se aquilo devesse fazer parte do cotidiano dela mesma. É normal, é a idade, é porque eu sou assim mesmo, enfim. Gente, se estamos adoecendo tanto, é porque há fatores que não estamos vendo, há fatores que estamos negligenciando, muito provavelmente, porque o seu corpo é uma máquina de autocura. Toda a sabedoria do seu corpo gira em torno de se autocurar, de se autorreparar. Prova cabal disso que eu estou dizendo aqui, pessoal, é o jejum, que é aquele momento que você deixa o seu corpo quieto. Seu corpo não vai fazer nada, não vai submeter a nenhum processo de digestão, nada disso. Você vai deixar o seu corpo quieto. O poder de cura do jejum é registrado desde a época de Hipócrates, para deixar bem claro, pessoal, que o seu corpo ele sabe o que fazer. Pessoas que desenvolveram tumores cancerígenos na época lá de Chernobyl, que submeteram aquela carga de radiação excessiva, se curaram apenas com jejum. O que é jejuar realmente, pessoal? É isso que eu acabei de mencionar, é você deixar o seu corpo em repouso. Você não vai exigir nada do seu organismo. Você ou concede a oportunidade de exercitar todo o seu potencial de auto-reparo. Pessoal, vamos ao parágrafo 14. Parágrafo 14 nos diz: nada há de patológico no interior do corpo, nem alteração mórbida visível possível de curar que, por si mesma, não se dê a conhecer por meio de sinais e sintomas à observação correta do médico. Esta disponibilidade está em perfeita sintonia com a infinita bondade do sábio conservador da vida humana. Pessoal, esse parágrafo ele também tem um título. O título é Semiologia dentro da prática médica. O que significa semiologia?
Apenas definindo esse termo, através de sugestões do dicionário, nós já temos uma clara noção de como deveria ser o tratamento médico. Semiologia, pessoal, é totalmente o contrário de vista grossa. Ou seja, eu vou obter do paciente um relato muito criterioso, muito detalhado, acerca das queixas dele, obviamente, acerca de quem ele é, como ele se sente, como ele percebe o mundo à sua volta e tudo que compõe o mundo, ou seja, seus entes queridos, como ele vivencia a sua realidade. Venhamos e convenhamos que essa abordagem é justamente o contrário do que observamos na prática clínica tradicional, em que muitas vezes o médico sequer olha nos olhos do paciente. Então, o que Hahnemann quer dizer para a gente aqui, pessoal, que é como se o universo ele tivesse um pouco de pena da nossa ignorância e ele tivesse nos concedido a oportunidade de verificar pistas visíveis do mal que está acometendo o indivíduo, do mal invisível que está acometendo o indivíduo. Então, os sintomas ali, o muco no nariz, o cálculo renal, a inflamação intestinal, são os sinais e os sintomas que dão a entender que a pessoa está doente. Então, a partir desses sinais, desses sintomas que o organismo da pessoa está emitindo, eu vou chegar à conclusão acerca de qual quadro da doença e, consequentemente, qual o tratamento mais adequado, mais cabível para a ocasião. Hoje em dia, pessoal, essa tarefa de montar um quebra-cabeça da patologia do indivíduo é uma tarefa extremamente complexa porque nós temos hoje um agravante que é a exposição excessiva a toxinas. Então devemos levar em consideração enormemente a questão dos hábitos do indivíduo. Isso já era recomendado na época de Hahnemann. Hoje é uma medida indispensável no tratamento. A humanidade, pessoal, chegou num ponto em que ela desaprendeu tanto a cuidar do seu organismo que muitas vezes nós devemos instruir nosso paciente acerca do óbvio. O óbvio que eu estou me referindo aqui é: fulano, você não deveria comer veneno, fulano, não faz bem para o seu organismo, não coma veneno. Mas você tem que dizer para ele, você tem que esclarecer o porquê de não colocar um veneno dentro da boca. Você tem que falar que é importante ele se nutrir bem. Soa absurdo, pessoal, porque hoje em dia os alimentos eles estão aí disponíveis de forma abundante. Você vai no supermercado, você tem ali uma série de opções. Então é muito mais acessível do que há alguns anos. Venhamos e convenhamos que sim. A nutrição ela é algo mais acessível. No entanto, quadros clínicos que demonstram claramente desnutrição são abundantes hoje em dia. Juntando nesse bolo as doenças iatrogênicas, que são as doenças provenientes de medicamentos. De forma que hoje, pessoal, para tratar um paciente, nós devemos segmentar o tratamento, dividir mesmo o tratamento em camadas, dividir muitas vezes as queixas do paciente em camadas. Mas o que é importante observar e que esse parágrafo enfatiza é que as pistas, os indícios, as evidências do que deve ser tratado está no paciente. É ele que vai nos dizer, é ele que vai demonstrar para a gente o que está errado. Implicitamente, Hahnemann também está aqui desencorajando a sugestionabilidade, ou seja, você, enquanto homeopata, não deve jamais sugestionar o paciente acerca do que ele está sentindo. Não pode sugestioná-lo no sentido de onde exatamente está a sua queixa, como é a dor que ele sente, qual aspecto da dor. Precisamos deixar que o paciente verbalize suas queixas livremente. E essa é uma das marcas registradas do tratamento homeopático. É a individualização do tratamento, é a humanidade do tratamento. Lembre-se, pessoal, o indivíduo é a nossa bússola para que a gente saiba o que fazer, qual o próximo passo, como proceder. Não devemos jamais, pessoal, fazer presunções. Se, por exemplo, o indivíduo relata que meu bisavô se intoxicou com mercúrio, então aí você, só em função desse relato do paciente, você ministra a homeopatia do mercúrio para o indivíduo, sem sequer constatar se ele apresenta sinais de similitude com aquele medicamento.
Pode ser, pessoal, que o patrimônio genético da intoxicação de mercúrio não tenha sido repassado por esse indivíduo, razão pela qual devemos levar tanto em consideração os seus relatos e o que ele está sentindo. Os medicamentos, pessoal, considerados miasmáticos, eles costumam ser prescritos com pouco critério, e isso é algo que eu observo na prática corrente de homeopatia hoje em dia. Você identifica qual miasma a pessoa está vibrando e ministra aquele medicamento com base no miasma dela, sem levar em consideração se ela apresenta correspondência ou não com aquele medicamento. Ok, vamos supor que o miasma da pessoa seja o miasma do cancerinismo, certo? Mas a pessoa, ela apresenta sintomas de cônio maculatum, ela apresenta sintomas de carcinosino naquele momento da consulta. Se ela não apresenta, pessoal, não é o medicamento adequado para aquela circunstância. Em algum momento do tratamento, é possível que as características dos medicamentos miasmáticos, elas aflorem, de forma que é praticamente como se você tivesse um miasma ali na sua frente. Nesse caso, nós podemos ministrar os medicamentos miasmáticos, por quê? Porque o quadro está ali na nossa frente, ou seja, haverá similitude com o medicamento. Percebo o mesmo deslize sendo cometido no caso das calcárias. Eu observo como é o aspecto físico da pessoa e ministro uma calcária carbônica se a pessoa for mais fortinha, uma calcária flórica se a pessoa tiver muita flexibilidade, enfim. Pessoal, as calcárias também requerem similitude. Estude a matéria médica de cada calcária e veja se ela realmente se encaixa com o quadro do paciente. Eu percebo, pessoal, que a indicação dos miasmáticos e dos medicamentos constitucionais, muitas vezes, elas são estratégias para homeopatas que não estudam tanto ou estão muito inseguros em relação ao tratamento ou não fazem uma toma de caso muito aprofundada. Pessoal, se eu administro o simílimo correto para o indivíduo, ele será equilibrado no miasma que ele está vibrando. Se ele é luético e toma um simílimo, que é efetivamente dele, o luetismo dele será automaticamente equilibrado. A lei dos semelhantes é uma lei que permeia a prática homeopática. Se ela não for obedecida em todos os casos, pessoal, há altíssima probabilidade de patogenesia e agregação de sintomas ao quadro. Kent, nessa mesma obra que eu citei nesse vídeo, Leitura sobre Filosofia da Homeopatia, ele nos dá uma espécie de definição de doenças incuráveis. Nas doenças incuráveis, segundo Kent, há poucos sinais e sintomas, mas faço uma pequena observação em relação a isso. Na época, Kent ainda não conhecia todos os potenciais e todas as possibilidades da homeopatia. Então, ele ainda não tinha chegado à conclusão, porque não deu tempo, não viveu bastante para isso, senão certamente ele chegaria a essa conclusão, mas ele não chegou à conclusão, ele não pôde perceber que o alcance da homeopatia era muito mais profundo, que a homeopatia acessava a essência do indivíduo, que a homeopatia era capaz de acessar, modificar e equilibrar até mesmo o sistema de crenças ancorado no inconsciente do indivíduo. Então, os casos incuráveis para Kent, naquela época, segundo a sua concepção, para nós hoje poderiam ser considerados casos curáveis. Muitas vezes, esse paciente com poucos sinais e sintomas, considerado incurável conforme Kent, poderia ser aquele indivíduo, por exemplo, que tem um tumor maligno em qualquer região que seja do organismo e pronto, ele só tem aquilo. E conversando, você vai percebendo que ele, todavia, sustenta crenças nocivas para si mesmo. Por exemplo, preciso me anular em prol dos meus filhos. Meu dever é me sacrificar em prol dos meus filhos. É uma crença. No entanto, na época de Kent, essa crença ela não seria considerada no quadro sintomático. Hoje em dia, com os avanços da homeopatia, com o legado de Schouten e de Shankaran, nós já podemos acessar essas camadas mais profundas.
Pessoal, ficamos hoje por aqui. Muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Semana que vem nós vamos retomar o estudo da nossa matéria médica, agora com o medicamento alumínio metálico. Já estou antecipando para vocês qual será o medicamento trabalhado e vou explicar no próprio vídeo por que da inspiração em fazer um vídeo sobre alumínio metálico. E, obviamente, se gostaram do vídeo, por favor, dê um joinha. Se não gostaram, também joinha para baixo. Deixe um comentário se achar pertinente, achar cabível comentar algo. E, novamente enfatizando, o Homeoplace apresenta um grupo exclusivo no WhatsApp chamado Healing Place. Portanto, desejando integrar o grupo, mande um e-mail para esse endereço que está aqui abaixo, solicitando a sua inclusão. Super beijo, pessoal. Até a próxima.